Olá, bem-vindos ao The Deep Dive. Hoje a gente vai encarar um desafio, que é desmontar um dos argumentos teológicos mais densos, eu diria, e fascinantes do Novo Testamento. Ele está na carta aos Hebreus. A nossa fonte é um comentário bem detalhado que mergulha na ideia central dessa carta, que é a absoluta superioridade de Jesus Cristo sobre tudo. Profetas, anjos, Moisés, rituais, alianças, enfim, tudo do Antigo Testamento. Nosso objetivo aqui é entender o passo a passo, sabe? Ver como esse argumento foi construído para convencer um público bem específico e o que isso diz pra gente sobre a transição do judaísmo para o cristianismo. E é essencial a gente se colocar no lugar desse público. A carta ela foi escrita para cristãos de origem judaica. E eles estavam sob uma pressão imensa, talvez até perseguição, sabe? A tentação de voltar para a segurança das tradições, dos rituais que eles conheciam desde crianças, era enorme. Então o autor não está escrevendo um tratado teológico abstrato assim. Ele está construindo um caso apaixonado, quase desesperado, para dizer, olhem, vocês não podem voltar. Voltar seria como, sei lá, trocar a pessoa real pela foto dela, a realidade pela sombra, o definitivo pelo temporário. A urgência é palpável no texto. Ok, vamos começar a desvendar isso então. O primeiro pilar do argumento, segundo o nosso material, é que Cristo representa uma revelação superior à dos profetas. A fonte explica que, no passado, Deus se revelou de forma progressiva, usando aquela frase muitas vezes e de muitas maneiras. Isso soa poético, mas o que significava na prática para quem vivia naquela época? Significava que a revelação era tipo um quebra-cabeça sendo montado ao longo de séculos. Ninguém tinha a imagem completa. Um profeta recebia uma peça, outro recebia mais uma. Uma lei apontava para algo lá no futuro. Era uma revelação parcial, sabe? Fragmentada e, por definição, incompleta. Imagina receber uma grande história em capítulos soltos, um a cada 100 anos. A carta aos Hebreus chega e diz, agora, em Cristo, a quem ele chama de o Filho, Deus falou de forma final e completa. A história inteira foi contada. O comentário que a gente está usando cita o teólogo Simon Kistemaker, que resume isso perfeitamente. Ele diz, a história da revelação divina é uma história de progressão até Cristo, mas não há progresso além dele. O ponto final chegou. E para descrever esse filho, o autor não economiza nas palavras, são imagens muito, muito fortes. O nosso material de base menciona o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Isso vai muito além de ser só mais um profeta ou um mensageiro, né? Parece uma mudança de categoria. Exatamente. E a análise que a gente tem aqui aprofunda os termos originais em grego, o que dá uma clareza ainda maior. Resplendor vem de apalgasma. Pensa na luz do sol. O apalgasma não é um reflexo da luz numa poça d'água. É o próprio raio de luz que emana do sol. Não dá para separar um do outro. E expressão exata, ou caráter, é ainda mais forte. Era a palavra usada para a imagem gravada numa moeda pelo cunho. É uma reprodução perfeita que carrega toda a natureza do original. Uau! Então a ideia é que, ao olhar para Jesus, não se está vendo uma representação ou uma mensagem sobre Deus. Está se vendo a própria essência de Deus manifestada. A revelação deixa de ser um conjunto de regras e profecias e vira uma pessoa. Isso muda tudo. A pergunta deixa de ser o que Deus disse e passa a ser quem Deus é. Perfeito. O foco muda de palavras fragmentadas para uma pessoa viva. Ele não é apenas o último capítulo da história. Ele é a própria história encarnada, a consumação de tudo que foi dito antes. E é com essa base que o autor vai começar a construir todo o resto do seu argumento. Ok, a base do argumento está posta, Cristo é a revelação final. Agora o autor começa a fazer comparações que, para a época, deviam ser chocantes. O primeiro adversário nessa argumentação são os anjos. Por que começar por eles? Para a gente hoje talvez não pareça um ponto tão importante, mas
Para os leitores originais, era um assunto sério, seríssimo. No judaísmo daquela época, os anjos tinham um status elevadíssimo. Eram vistos não apenas como mensageiros, mas como seres celestiais poderosos, guardiões da ordem cósmica. E, o que é crucial, como os mediadores da lei de Deus entregue a Moisés no Monte Sinai. Havia uma reverência imensa por eles. Então, para um judeu cristão tentado a voltar para o judaísmo, a ideia era, poxa, a lei nos foi dada por anjos, isso é grandioso. O que essa nova fé tem que superar isso? E como o autor de Hebreus responde essa questão? Ele estabelece um contraste brutal. Ele cita o Antigo Testamento para mostrar que os anjos, por mais gloriosos que sejam, são servos, ministros. A fonte destaca a descrição deles como vento e chamas de fogo, ou seja, elementos da criação a serviço do Criador. Cristo, por outro lado, nunca é chamado de servo nesse sentido. Ele é chamado de filho, de rei, de senhor. A carta diz que ele tem o nome mais excelente, um trono eterno, um cetro de equidade. Enquanto os anjos servem, o filho reina. A diferença de posição é abissal. Certo. Superar os anjos já é uma afirmação ousada. Mas agora o autor mira em Moisés. Pra gente hoje, ele é uma figura histórica. Mas para aquele público, Moisés era a figura central. O libertador do Egito, o legislador, o homem que falou com Deus face a face, ele era quase intocável. A analogia da casa que a nossa fonte traz é genial para lidar com essa reverência toda. É genial porque ela não diminui Moisés, e isso é fundamental para a retórica do autor. Pelo contrário, ela o honra ao máximo, chamando de um servo fiel na casa de Deus. Isso era o maior elogio possível. Mas aí vem o contraponto, a virada no argumento. Jesus não é um servo na casa, ele é o filho sobre a casa. A fonte destaca que a diferença é de pertencimento, sabe? Um servo, por mais fiel que seja, administra o que pertence a outro. O filho é o herdeiro, o dono de tudo. É uma mudança completa de categoria, não só de grau de importância. Moisés foi um transmissor fiel da sombra, do símbolo. Jesus é a própria realidade. Essa ideia de um afastamento gradual é assustadora. E a carta não fica só na teologia, ela tem advertências muito, muito sérias. A fonte destaca o perigo de nos desviarmos. O que está por trás dessa advertência? Parece mais sutil do que uma rebelião aberta. E é exatamente essa a questão. O termo grego original, parahel, que a nossa análise explora, é muito visual. É uma palavra náutica, usada para descrever um barco que não foi bem amarrado e começa a flutuar para longe do porto, levado pela correnteza. Ou, em outro contexto, um anel que escorrega do dedo sem que a pessoa perceba. A advertência não é contra um ato dramático de rejeição, mas contra um afastamento gradual, quase imperceptível, que vem da negligência, do deixar para lá. Sabe, essa imagem do anel escorregando do dedo sempre me impactou pessoalmente. Porque não é um ato de rebeldia, é um descuido. É o tipo de coisa que pode acontecer com qualquer um se não estiver prestando atenção. Exatamente. É o perigo de simplesmente não dar a devida importância à tão grande salvação que foi anunciada. E esse aviso sobre a negligência serve de ponte para um dos temas mais complexos e debatidos que a nossa fonte aborda: a apostasia. O texto de Hebreus capítulo 6 é descrito como um dos mais difíceis de todo o Novo Testamento. A questão central ali é assustadora. É possível alguém que experimentou a fé cristã se afastar a ponto de não poder mais voltar? Sim, é uma passagem que gera muita angústia. Como o comentário que a gente está analisando aborda essa questão? Ele defende que um verdadeiro crente pode perder a salvação. Não exatamente. O comentário argumenta que o autor faz uma distinção crucial, que é a chave para entender a passagem. A distinção é entre uma queda e a apostasia. A queda é como a de Pedro, que negou Jesus 3 vezes, movido pelo medo, mas depois se arrependeu amargamente e foi restaurado. A apostasia é como a de Judas. Ele esteve junto de Jesus, viu os milagres, participou do ministério, mas no fim fez uma escolha deliberada, consciente e final de rejeitar e trair. A passagem de Hebreus 6, segundo essa interpretação,
estaria se referindo a pessoas como Judas, que participaram externamente da comunidade cristã, experimentaram suas bênçãos, provaram da palavra, mas nunca foram verdadeiramente regeneradas no coração. E para ilustrar isso, o autor usa uma metáfora agrícola muito forte, a de uma terra que recebe a mesma chuva. Exato. É uma imagem brilhante. Imagine dois terrenos lado a lado. A mesma chuva, do mesmo céu, cai sobre os dois. Um terreno, por causa da sua boa natureza, responde à chuva produzindo uma colheita útil, frutos. O outro terreno, recebendo exatamente a mesma chuva, produz apenas espinhos e ervas daninhas. A chuva, que representa a exposição ao Evangelho e as bênçãos da comunidade, é a mesma. O que difere é a natureza do solo, ou seja, o coração da pessoa. A conclusão do autor é que a prova final da fé genuína não é a experiência inicial, mas a perseverança e o fruto que é produzido ao longo do tempo. Entendi. Então o problema não é a mensagem ou a chuva, mas a natureza de quem a recebe. É uma ideia bem radical, que coloca a responsabilidade final na resposta da pessoa. E quando parece que o argumento não pode ficar mais denso, o autor tira um coelho da cartola teológico, uma figura super misteriosa do Antigo Testamento chamada Melquisedeque. Confesso que para muita gente esse nome surge quase do nada, mas segundo a nossa fonte, ele é a peça-chave de todo o quebra-cabeça sacerdotal, não é? Ele é a chave mestra. Sem Melquisedeque, todo o argumento sobre o sacerdócio de Cristo não se sustenta. Veja bem, o sacerdócio do Antigo Testamento, o sacerdócio levítico, era baseado em genealogia. Você era sacerdote porque era filho de sacerdote da tribo de Levi. Era hereditário. E por isso mesmo, temporário. Os sacerdotes morriam e precisavam ser substituídos. Jesus, como se sabe, era da tribo de Judá. Uma tribo de reis, não de sacerdotes. Pela lei de Moisés, ele estava desqualificado. Certo. Então, como o autor resolve esse problema? Ele vai buscar essa figura enigmática, Melquisedeque, que aparece brevemente no livro de Gênesis e depois é mencionado num salmo. Ele é apresentado como rei de Salém, que se entende como Jerusalém, e sacerdote do Deus Altíssimo. Duas coisas chocantes aqui. Primeiro, ele era rei e sacerdote, uma combinação proibida pela lei de Moisés. Segundo e mais importante, a Escritura não menciona nada sobre a família dele. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem registro de nascimento ou morte. Ele simplesmente aparece e desaparece. Então, o silêncio da Escritura sobre a genealogia dele é, na verdade, a parte mais importante da história. Que jogada de mestre do autor. É exatamente isso. O silêncio é o argumento. Por não ter genealogia registrada, ele se torna uma figura eterna no texto, um tipo perfeito para o sacerdócio de Cristo que não depende de linhagem humana, depende da sua própria natureza divina e eterna. O autor está dizendo que existe uma ordem de sacerdote muito mais antiga e superior à dos levitas, a ordem de Melquisedeque. E esse sacerdócio superior não foi estabelecido por uma lei que poderia ser mudada, mas por algo muito mais forte, segundo a fonte, um juramento divino. Sim, esse é o golpe de misericórdia no argumento. O autor cita o Salmo 110, que diz: "Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque." Uma lei como a lei levítica veio feita para uma época e pode ser anulada, pode ser substituída por uma lei superior. Mas um juramento feito pelo próprio Deus é imutável, inquebrável e eterno. Isso eleva o sacerdócio de Cristo a um patamar completamente diferente. Não é uma melhoria do sistema antigo, é uma substituição por algo de natureza infinitamente superior, garantindo um acesso permanente e seguro a Deus para aqueles que ele representa. Então, se a gente for resumir essa jornada argumentativa, a carta aos Hebreus constrói um caso implacável. Começa estabelecendo Cristo como a revelação final e completa de Deus. Depois, o coloca como superior às maiores figuras da antiga aliança, os anjos e o próprio Moisés. E, finalmente, estabelece seu sacerdócio eterno na ordem de Melquisedeque
como algo que torna todo o sistema sacrificial anterior obsoleto. A mensagem final é um chamado urgente para não regredir, para não trocar a realidade que chegou pelas sombras do passado. Nesse é o coração da mensagem. É uma exortação apaixonada para se apegar firmemente a Cristo, porque na visão do autor, simplesmente não existe nada, nem ninguém, nem sistema algum que seja superior a ele. Abandoná-lo não é voltar para algo bom, é abandonar o bem supremo por algo que era apenas um prenúncio dele. O comentário que analisamos usa repetidamente esse contraste entre sombra e realidade. E isso nos deixa com um pensamento para reflexão. Na nossa própria busca, seja por conhecimento, por sentido ou por espiritualidade, em que áreas talvez a gente esteja se contentando com as sombras, com os rituais vazios ou com as ideias de segunda mão, quando a realidade, a substância, está disponível e ao nosso alcance?